considerando que é muito raro, assim, tem algumas peculiaridades que são bem típicas, que fazem parte dos critérios que a gente adota para fazer o diagnóstico. Então, são algumas características desses pacientes que a gente faz assim, podemos estar diante de uma degeneração córtico-basal. E aí, dessas características, assim, o que tem uma coisa que faz com que seja, dentre as formas de parkinsonismo, algo ainda mais difícil de diferenciar do Parkinson, é que é também muito assimétrico. Então, você vai ver que é uma doença que todos os pacientes que têm um lado que é muito mais acometido. Então, como isso também ocorre na doença de Parkinson, faz com que também perpetue ainda essa dúvida por mais um tempo. Nas outras formas de parkinsonismo atípico, os dois lados são muito acometidos bem do início, de forma mais comum, e aí isso dificulta o diagnóstico ainda mais. Então, a gente sempre tem esse quadro, que é uma rigidez muito forte, uma lentidão nos movimentos, de forma bem diferente de um lado ou do outro do corpo, a depender de onde começa a doença. Isso é bem característico. Uma dificuldade para caminhar, muito importante. Muitas vezes acontecendo muitas quedas desde o início, desde dos primeiros anos. E, além disso, o paciente apresenta algumas dificuldades de raciocínio, algumas dificuldades de planejamento, para planejar, para pensar. E o que é muito, 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 muito característico e que diferencia essa forma das outras formas de parkinsonismo atípico é o que a gente chama de apraxias, que é uma dificuldade que às vezes o indivíduo tem de fazer algum ato com os braços, principalmente. Então, por exemplo, eu tive um dos pacientes da pesquisa, era um motorista de táxi, que ele gostava muito, ele era carpinteiro também, ele gostava de fazer objetos de madeira em casa, e ele também gostava de consertar, então ele consertava tudo em casa, gostava muito de trabalhar com serviços elétricos também, e ele parou de conseguir mexer com os instrumentos que ele fazia. Então, as reformas que ele fazia de eletricidade em casa, na família, ele parou de mexer, depois ele parou de saber como é que ele mexia com o martelo, depois ele parou de saber como ele mexia com qualquer instrumento, enfim, aqueles instrumentos mesmo de construção. E isso é muito característico nesses pacientes. Às vezes, os pacientes vão progressivamente achando dificuldade para escovar os dentes, para mexer numa escova de dentes, para como pentear o cabelo, começa a agir de forma estranha. E isso é um pouco diferente em relação às outras formas de parkinsonismo, porque isso é muito característico desses pacientes com degeneração córtico-basal. Vamos botar assim, uma tríade, né, básica que eles têm. Uma que é esse quadro de alteração do movimento, que é rigidez, lentidão, que é o quadro mais semelhante à doença de Parkinson. O outro que é um quadro cognitivo comportamental, vamos colocar assim, que é esse lance do cognitivo comportamental, depois você pode até explorar mais um pouquinho, que às vezes é um universo que a família às vezes passa despercebido, porque a gente é tão acostumado de falar cognição de memória, que às vezes as pessoas não estão atentas aos outros componentes da cognição, que é a atenção, que é a capacidade de planejar, que é a capacidade de tomar decisões, que é receber uma informação, processá-la e devolver, né? A linguagem, né? Que a gente chama linguagem também. E um outro, pessoal, que é uma coisa que realmente, para a gente que é de distúrbios do movimento, que mexe com isso, realmente essa característica da mão perder as habilidades de realização de atividades manuais. E esse, apesar de poder acometer até a perna também, às vezes, né, Jacir? Apesar de ter descrições, é raro, mas assim, a mão é uma coisa que realmente a gente chama muito a atenção.